pela cruz me chamou gentilmente. Já cobrimos aí mais da metade do nosso programa. Já falamos sobre 4 perguntas muito importantes sobre a tarefa da evangelização e vamos começar a discutir a quinta agora. Mas a minha expectativa, minha já com o Marcelo, prepararmos esse material, é que essas palavras, esses estudos estejam te ajudando a desmistificar o que é a evangelização. Talvez você tenha chegado aqui com uma ideia tão pesada, tão difícil, tão complexa da evangelização que você disse: não, isso não é para mim. Isso é para o pastor, isso é para o diácono, isso é para o pessoal, os professores de igreja de gente pequena. Isso é uma coisa para quem tem muitos e muitos anos de caminhada cristã, mas isso não é para mim. Espero que este mito esteja caindo por terra no andamento deste retiro. Evangelização é uma tarefa muito mais simples do que parece ser. O que não quer dizer que ela seja uma tarefa fácil, uma tarefa exigente, que requer preparo, paciência e muita perseverança. Deixa eu compartilhar uma experiência da minha infância. Quando eu fui desafiado a andar de bicicleta pela primeira vez, eu olhava para aquilo e dizia: isso não é para mim, bicho. Aquele trambolho de 2 rodas com bidon, não, isso é muito difícil para mim. É muito perigoso, é muito arriscado. Eu sei que eu vou me arranhar, eu sei que eu vou cair, eu sei que vai dar alguma coisa profundamente errada. Eu não vou conseguir aprender a andar de bicicleta. Mas alguém teve que vencer esse medo? Só? Vocês já se montaram na bicicleta e já saíram pedalando? Já nasceram ciclistas natos? Acho que não. Vocês tiveram que vencer o medo, tiveram que encarar o desafio. E descobri, depois de um certo tempo, que era muito mais fácil do que parecia ser. Não é verdade? Aliás, essas experiências vão se repetindo ao longo da vida. Certas coisas que nós deixamos de fazer porque pensamos: não, isso é difícil demais, isso é arriscado demais, isso não é para mim. E nós nos privamos de muitas alegrias e de muitas descobertas porque não ousamos sequer tentar. Então quero que você saia desse retiro encorajado, motivado, preparado mais do que você chegou e não tanto quanto você estará daqui a um ano, mais desafiado a abraçar o desafio da evangelização. Você vai se arranhar? Com certeza. Ninguém aprende a andar de bicicleta de primeiro. Ninguém. Você vai tombar, você vai quebrar a cara, você vai passar vergonha. Prepare-se. Pode dizer isso aí, ó, prepare-se. Por isso que o diácono Marcelo não disse hoje. Ele falou: prepare-se, orando, prepare-se, estudando a palavra, mas prepare-se para passar vergonha, prepare-se para levar um fora, prepare-se. Vou falar amanhã. Eu já estou roubando. Apaga, esquece. E eu já estou passando vergonha, falando que eu não sei. Então, sai daqui encorajado, sai daqui desafiado, mas não sai daqui achando que você vai acertar tudo de primeiro. Não vai. E quando você errar, não desista. Continua adiante. Prossiga para o alto. Você vai crescer, você vai aprender com os seus erros e com os seus acertos. Mas só existe uma maneira de aprender a andar de bicicleta. Quem sabe qual é o segredo? Você tem que montar na bicicleta. Se você não tentar, você não vai aprender. Então adivinhe qual é o segredo para evangelizar. Você sabe como você vai aprender a evangelizar? Não é só frequentando retiros que falam sobre evangelização, não é só ouvindo mensagens sobre evangelização, é evangelizando. Você tem que montar na bicicleta, você tem que tentar, vai se arranhar, vai se machucar, siga em frente. Mas a palavra desta noite sobre o que não é evangelização tem o propósito de te aliviar de um fardo que não é seu. Não é seu. Como eu disse, a tarefa da evangelização é muito mais
simples do que parece ser. E muitos de nós deixamos de evangelizar porque confundimos evangelização com muitas coisas que de fato não são evangelização. Como, por exemplo, eu vou citar as 5 coisas que o pastor Mark Dever menciona no seu livro, O Evangelho e a Evangelização. E só para o nosso controle aqui, alguém que se inscreveu para o retiro não recebeu esse livro? Alguém? Todos vocês? Tá, esse eu já sei, o Edson já falou comigo, Felipe, Rodrigo Marcelo, que é ele, então, 1, 2, 3, 4, mais alguém? Eric não? 5. Fale agora, o cara se para sempre. Só? Então, Sérgio, Eric e Rodrigo Marcelo e Denis, tá? Então, 6. Nós vamos fazer mais uma encomenda desses livros. Nós prometemos o livro para cada um. Alguns já leram, já estão sentindo necessidade de reler o material. Alguns estão aí a caminho, começaram a leitura, continuem. E alguns nem começaram, mas assim que chegarem em casa já sabem qual é o próximo livro que vocês vão ler. Então, os que ficaram sem livro, pode deixar que nós vamos encomendar mais algumas cópias. Okay? Então, no seu capítulo sobre o que não é evangelização, o autor, pastor Mark Dever, cita 5 coisas que comumente são confundidas com evangelização. Eu vou seguir com uma ordem um pouquinho diferente da dele. Nós vamos examinar 5 coisas. Primeiro, se você quiser anotar, já pode começar. Primeiro, evangelização não é testemunho pessoal. Evangelizar não é apenas contar o seu testemunho de vida. Contar o seu testemunho pode ser uma oportunidade para evangelizar? Pode. Pode ser uma porta, uma ponte, uma ocasião em que o evangelho será compartilhado? Pode sim. Mas apenas contar sobre o que Deus fez por você ou em sua vida não é o mesmo que evangelizar. E por que isso é importante enfatizar? Porque muitos deixam de evangelizar porque pensam, bem, eu não tenho um grande testemunho para contar. Eu não fui. Aí você pode preencher. Um viciado. Eu não fui um imoral. Eu não fui um idólatra. Eu não fui um ébrio, um bêbado, um alcoólatra. Por aí vai. E você diz, eu não tenho grandes testemunhos para dar, portanto, isso deve ficar com aqueles que tiveram um passado muito pesado, muito barra pesada, e que foram grandemente sacudidos por Deus. Bem, estes irmãos que passaram por isso te dirão que eles teriam preferido não passar por essas coisas antes de conhecer o Evangelho. Não há vantagem nenhuma. Não há vantagem nenhuma. Todos nós somos pecadores. Não existem grandes pecadores e pequenos pecadores. Todos nós temos um testemunho a contar. Mesmo quem nasceu em um berço evangélico, mesmo quem cresceu na igreja, não nasceu santo. Todos nós somos pecadores e um dia fomos visitados pelo poder de Deus. Testemunhos são importantes? São. Se você tiver o testemunho para contar, ótimo. São instrumentos poderosos para que outros comecem a pensar sobre o poder do Evangelho. Alguém que era conhecido na sua família, ou na sua vizinhança, ou no seu trabalho, como um encrenqueiro, barraqueiro, uma pessoa de difícil convívio e que de repente começa a mudar de feição, de temperamento, as pessoas começam a perguntar: o que aconteceu com fulano? O que aconteceu com fulano? Se esse for o seu caso, aproveite essa oportunidade para falar do amor de Deus, para falar do que Deus fez com sua vida. O que aconteceu para que você fosse uma pessoa diferente? Isso é ótimo. Mas você não precisa ter um grande testemunho para ser um evangelista. Todo pecador salvo pela graça de Deus pode dar testemunho do Evangelho.
Mas evangelizar é mais do que dar o seu testemunho. Evangelizar é não só falar do que Deus fez por você e em você, mas falar do que Deus fez por todos nós. Isso é importante. Evangelizar é muito mais do que falar sobre o que Deus fez em você e por você. É falar sobre o que Deus fez por todos nós. E o que Ele fez por todos nós? Independente das circunstâncias da sua vida, de como foi o seu encontro com Cristo, uma coisa todos nós podemos compartilhar: Jesus Cristo, o Filho de Deus em carne, veio ao mundo para morrer numa cruz pelos meus pecados, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. O seu sacrifício foi aceito pelo Pai, e quando eu criei nele, em arrependimento pelos meus pecados, eu recebi o seu perdão. Todos aqui podem dar este testemunho, e este testemunho se chama evangelização. Não é só falar de uma cura, não é só falar de um relacionamento restaurado. Eu creio que Deus cura, eu creio que Deus restaura casamentos, mas se nós só falarmos sobre isso, nós ainda não damos toda a honra e toda a glória àquele que é todo-poderoso. Então você pode e deve começar falando pelo que Deus fez em você, mas não pare aí. Isso é só o começo. Esse é o primeiro ponto. Evangelização não é testemunho pessoal, mas o seu testemunho pode ser uma porta para a evangelização. Segundo ponto, algo também que é muito confundido na nossa cultura, não tanto na nossa cultura evangélica, mas na nossa cultura brasileira, religiosa, voltada para a preocupação com obras de caridade, com solidariedade, amor ao próximo. E o pastor Marco Weber nos alerta que evangelização tampouco é ação social. Evangelização não é a mesma coisa que ação social. Ajudar ao próximo é importante? Sim. É bíblico? É. É um dever de todos nós? Por quê? Qual é o grande mandamento? O maior mandamento? O que disse Jesus? Amarás ao Senhor teu Deus de toda a força, alma e entendimento. Ele parou aí? Não, ele continuou. O mandamento é único e tem duas partes. Se nós amarmos a Deus de todo o nosso ser, também amaremos ao próximo, como a nós mesmos. Então, voltando para a palavra de ontem à noite, 2 trilhos do nosso testemunho: a grande comissão e o grande mandamento. Tem que andar de mãos dadas. Mas o grande mandamento não substitui a grande comissão. Mostrar o amor de Deus não substitui falar do amor de Deus. As duas coisas se complementam. Então, mostrar bondade, mostrar compaixão e misericórdia, isso é importante. E o próprio autor diz isso na página 99. Ele diz: mostrar a compaixão e a bondade de Deus por nossos atos é uma coisa boa e conveniente que deve ser praticada pelos cristãos. E você não precisa ir para muito longe. Olhe para a sua igreja. Conheça um pouco as pessoas ao seu redor e você encontrará pessoas passando por dificuldades financeiras, precisando de uma oportunidade de emprego, precisando de um encorajamento, às vezes até de um aporte, uma cesta básica. Você não precisa ir muito longe. Alguém precisando de ajuda para completar a mensalidade dos seus filhos, para que eles possam continuar sendo educados. Isso tudo é importante? É importantíssimo. Todavia, diz o autor, essas ações não são evangelização.
Elas recomendam o Evangelho, mas não o compartilham com ninguém. A evangelização acontece quando o Evangelho é comunicado claramente, em forma escrita ou oral. A evangelização pode incluir ação social, mas a ação social não esgota a nossa responsabilidade para a evangelização. Alguém já disse, não esqueço quem foi o autor, falando sobre a parábola do bom samaritano. Achei esse comentário fantástico. Disse que o bom samaritano, quando encontrou aquela pessoa largada à beira do caminho, viu aquela pessoa e pensou o quê? Essa pessoa precisa de um folheto evangelístico. Eu vou deixar aqui no bolso dela. Quando ela acordar, ela vai poder pegar o folheto e ver e saber das boas novas. Não. O que aquela pessoa precisava? De socorro? De apoio? Ela não tinha condições de ouvir o Evangelho. Primeiro o samaritano cuidou e demonstrou o amor de Deus. E se a parábola continuasse, eu tenho certeza, se esse fosse o foco, não é o foco da parábola, mas o bom cristão teria dado mais um passo. Além de cuidar, além de tratar, ele falaria do amor de Deus. Então há pessoas cuja fome, cuja necessidade impede que elas nos ouçam claramente. Mostrar compaixão e misericórdia é uma porta, é uma maneira de ganhar o direito de ser ouvido. Mas uma vez que você ganhou o direito de ser ouvido, você precisa ser ouvido. Não fique apenas no direito. Fale. E mais, isso aqui é importantíssimo, muitos, inclusive na igreja evangélica hoje, dizem, não, nós precisamos nos preocupar mais com o grande mandamento do que a grande comissão. Precisamos tratar primeiro do problema da fome, da miséria, da violência doméstica, do abuso sexual. Precisamos nos preocupar com políticas públicas que protejam a nossa população, as nossas crianças, as mulheres, os indefesos. Tudo isso é importante. Mas não menospreze o poder do Evangelho. Não há polícia que possa curar um alcoólatra. Só o Evangelho salva. Não há projeto de lei que consiga frear a violência de um homem contra a sua família, mas o poder de Deus pode. Então, se você se preocupa com as mazelas sociais da sua cidade, evangelize, porque o Evangelho transforma. Ele pega o dinheiro que é investido no vício, no álcool, na prostituição e reverte isso em quê? Trabalho, educação. Ainda não descobriram um poder de maior transformação da sociedade do que o Evangelho. Não tem polícia civil, não tem BOP, não tem Assembleia Legislativa. Devemos nos preocupar com essas coisas? Devemos, mas não menospreze o Evangelho. O Evangelho transforma, o Evangelho salva. A ação social não é evangelização, mas pode ser um passo importante na evangelização. Terceiro, aqui é um ponto mais para os teólogos. Eu sei que temos jovens teólogos aqui que ficam madrugada dentro, vendo todos os vídeos e as palestras e as conferências. Você sabe quem você é. Alguns já sabem de quem eu estou falando, né? São alguns aqui. Então esse é um outro ponto importante para os jovens teólogos, aqueles que gostam de estudar. Evangelização não é apologético. Você precisa de um pouquinho de instrução teológica para saber o que é apologética. Então, aqueles que sabem o que significa apologética, me ajudem. O que é isso? A defesa da fé. A apologética é um estudo, uma parte da teologia que estuda a defesa das bases do Evangelho, que defende, por exemplo, a historicidade, a inerrância das Escrituras,
Você já assistiu um pouquinho de Discovery Channel, History Channel, já pegou alguma edição da revista Veja ou da Super Interessante, principalmente nas épocas de Páscoa e Natal, você verá alguma matéria que diz o seguinte: será que Jesus é quem a igreja diz ele é? Será que a igreja está escondendo a verdadeira identidade de Jesus? Será que há mistérios? Isso eu gostei do corpo, né, Júlio? Será que Jesus realmente ressuscitou dos mortos? Será que realmente existiu alguém chamado Abraão? Já entenderam, né? Já entenderam, né? Há pessoas que investem suas vidas, seus talentos, sua formação para isso, defender as bases da fé, mostrar que sim, a Bíblia é digna da nossa confiança. Aliás, a Bíblia é um documento digno de maior confiança do que qualquer outro documento histórico da civilização humana. Que há boas e excelentes razões para se crer na ressurreição de Jesus Cristo. Que existem relatos históricos que confirmam a existência de personagens como Abraão, como Davi, dentre tantos outros. Que maravilha! A Bíblia estava certa, afinal de contas. Mas a apologética não é a mesma coisa que evangelização. Cada uma tem seu papel e a sua importância. Mas, aqui vem a distinção crucial. Defender as bases do Evangelho não é o mesmo que proclamar o Evangelho. Vou repetir isso. Defender as bases do Evangelho não é a mesma coisa que proclamar o Evangelho. Há pessoas que até creem na possibilidade da ressurreição de Jesus. Mas eu pergunto, que diferença isso faz na vida delas? Nada. É só um evento. É só uma curiosidade histórica. Há muitos que até acham possível que a Bíblia seja a voz de Deus inspirada por meio de autores humanos, mas isso não faz a menor diferença. Você pode dar todos os argumentos e todas as razões para crer na encarnação de Jesus, na sua crucificação e ressurreição, mas se você não falar do significado disso, o que isso significa, o que importa, ou de que importa saber que Jesus veio, morreu e ressuscitou? Os fatos não se explicam. Eles carecem de uma interpretação. É uma coisa dizer que Galileu morreu com 33 anos de idade, crucificado de uma forma cruel pelas autoridades romanas. É outra dizer que o Filho de Deus assumiu o nosso lugar na cruz pelos nossos pecados e que ao crermos nele recebemos o seu perdão gratuito e vida eterna. Entenderam a diferença? É uma coisa defender as bases do Evangelho. Isso é bom, é importante, mas não é a mesma coisa que proclamar o Evangelho. O autor diz, nas páginas 102 e 103, praticar a apologética é uma coisa boa, mas não é evangelização. A apologética pode oferecer oportunidades excelentes para a evangelização. Talvez você me pergunte, pastor, se a apologética é uma coisa tão difícil, que exige tanto raciocínio, tanto investimento, por que gastar tempo na apologética? Porque por meio desse exercício, você pode alcançar uma parcela da população que tem capacidade intelectual, racional, que tem poder de influência para escrever livros, para
alcançar formadores de opinião, de alcançar a academia, que é um antro de secularismo e liberalismo, de serem testemunhas na faculdade, na universidade, tem importância? É claro que tem. E alguns dos maiores teólogos cristãos começaram sua carreira assim, duvidando da fé e querendo provar que a fé cristã era falsa. E no final do seu trabalho, eles terminaram onde não imaginavam, crendo no Evangelho. Esse é o testemunho de C.S. Lewis. Os maiores cristãos do século XX, ateu convicto, que ao estudar o cristianismo, acabou descobrindo que ele era a única verdade, a única fé verdadeira. Então é importante, claro que é importante estudar e praticar a defesa da fé, mas não é evangelização. Estar disposto a engajar-se em conversas sobre de onde viemos ou o que está errado com este mundo pode ser uma maneira significativa de introduzir discussões honestas sobre o Evangelho. Nesse sentido, os cristãos podem fazer perguntas aos seus amigos não cristãos sobre o propósito da vida, o que acontecerá depois da morte ou a identidade de Jesus Cristo. Qualquer desses assuntos demandará trabalho e pensamento cuidadoso, mas pode facilmente levar à evangelização. Então não fuja dessas discussões, não fuja dessas salas de bate-papo, onde pessoas fazem suas críticas, lançam suas perguntas, expõem suas dúvidas sobre a credibilidade do Evangelho, mas enxergue que isso é só o começo. Isso é só o começo da nossa tarefa. Defender o Evangelho pode ser uma porta também para proclamar o Evangelho. Esse é o terceiro ponto. Vamos para o quarto ponto. Esse aqui já foi ricamente ilustrado para nós no vídeo de ontem. Eu apelidaria esse ponto de zagueiro do evangelismo. Quarto ponto: evangelização não é imposição. Evangelização não é imposição. Nossa tarefa não é impor o Evangelho, forçar pessoas a reconhecer a validade e a credibilidade da nossa fé. Evangelização não é enfiar o Evangelho goela abaixo. Você vai ter que me engolir, você vai ter que me ouvir, você vai se tornar crente. Para honra e glória do Senhor. Agora, existe em nossa cultura uma certa aversão por qualquer tipo de pregação que se apresente como a única verdade. Então, enquanto você estiver falando sobre a sua fé, a sua crença, o que você crê, tudo bem. Mas a partir do momento em que você disser, não, isso é a verdade, não só a minha verdade, é a verdade. Isso não é apenas algo que faz sentido para mim, funciona para mim, é a única verdade. Pessoas vão se sentir incomodadas e vão dizer, você tem a sua fé, eu tenho a minha, e não se fala mais disso. Falar sobre os fatos, o conteúdo do Evangelho, não é a mesma coisa que impor o Evangelho. Nós não devemos ter vergonha de falar do Evangelho com convicção e de dizer que ele é muito mais do que apenas uma opção religiosa. Não. É a única verdade, é o único caminho. Não devemos ter vergonha disso. Agora, isso não quer dizer que temos a liberdade e o direito de colocar pessoas contra a parede e dizer, você tem que crer no Evangelho. O que diz o pastor Mark Dever? Aqui tem algumas palavras que mais marcaram a minha leitura do seu texto. Ele diz nas páginas 94 e 95. A Bíblia apresenta o problema do homem como algo que não pode ser resolvido por força coerciva ou imposição. Portanto, tudo o que posso fazer
é apresentar as boas novas com exatidão, viver uma vida de amor para com os incrédulos e rogar a Deus que os convença de seus pecados e lhes dê os dons de arrependimento e fé. Vou repetir isso. Tudo que nós podemos fazer e devemos fazer é apresentar as boas novas, viver uma vida de amor e pedir a Deus que por meio disso Ele convença, Ele salve quem Ele quiser. A verdadeira evangelização bíblica e cristã não envolve, por sua própria natureza, coerção, mas somente proclamação e amor. Devemos apresentar o Evangelho gratuito a todos. Não podemos manipular ninguém para que o aceite. Os cristãos bíblicos sabem que não podem obrigar ninguém a receber a vida. Isso é uma verdade libertadora. Você pode ser honesto, você pode ser sincero, você pode ser franco. E saiba que Deus salvará aqueles que Ele quiser por meio da verdade. Você não precisa, como disse o diácono Marcelo hoje, adocicar a pílula. Que nem pais fazem quando querem dar aquele remedinho para os seus filhos. Não, mas é docinho, eu prometo. Né? Ou como diziam os antigos, né? Sabedoria antiga, né? Porque é tudo que aperta, tudo que o que arde cura e o que o aperta segura. Olha só que sabedoria antiga. Repete pra gente uma aula. Tudo que arde cura e o que aperta segura. Milenar isso, né? Fantástico. Você não precisa adoçar a pílula. Pega o Evangelho. Seja fiel ao Evangelho. Viva o Evangelho. Clame para que Deus salve pessoas por meio do Evangelho. E Ele salva. Ele salva. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Evangelização não é imposição. E por fim, quinto ponto, estamos encerrando. Evangelização, esse último ponto tem muito a ver com o penúltimo. Evangelização não é garantir conversões. Evangelização não é garantir conversões. Tem pessoas que só acham que evangelizaram corretamente quando alguém aceitou o Evangelho. Meus irmãos, Jesus Cristo evangelizou do início ao fim da sua vida. E depois de 3 anos de ministério, quantas pessoas estavam lá aos pés da cruz? Nem os seus discípulos mais próximos. Deixa eu perguntar, Jesus falhou? Não. Ele fracassou? Não. Ele foi infiel ao propósito de Deus na sua vida? Não. Ele anunciou o Evangelho, ele viveu o Evangelho. Isso basta. Evangelização não é o mesmo que garantir conversões. E talvez seja aqui um dos pontos que mais inibem a evangelização, mas também que mais frustram os cristãos na sua evangelização. Você diz, mas eu prego e não acontece nada. Eu falo, eu já falei, e falei de novo, e não aconteceu nada. Seja bem-vindo ao reino de Deus. Se nem Jesus Cristo convenceu todo mundo, quem você acha que é? Quem eu penso que sou? Quando eu me frustro, vendo pessoas tocadas pelo Evangelho, mas que não se convertem. Se nem Cristo converteu a todos, nós não vamos converter o mundo inteiro. Isso é uma verdade libertadora. A sua responsabilidade não é de salvar quem quer que seja. A sua responsabilidade é pregar
o Evangelho e Deus fará o resto. Diz o pastor Mark Dever. De acordo com a Bíblia, converter pessoas não está em nosso poder. E evangelização não pode ser definida em termos de resultados, mas somente em termos de fidelidade à mensagem pregada. A chamada cristã à evangelização não é uma chamada a persuadir pessoas a tomarem uma decisão, e sim a proclamar-lhes as boas novas da salvação em Cristo, a exortá-las ao arrependimento e dar a Deus toda a glória pela regeneração e conversão. Aqui vem o pensamento final. Mais me marcou nesse capítulo. Não falhamos em nossa evangelização se anunciamos fielmente o Evangelho a outra pessoa que não se converte. Falhamos apenas quando não anunciamos fielmente o Evangelho. A evangelização não é em si mesma converter as pessoas, é dizer-lhes que precisam converter-se e como podem ser convertidas. Você não falha na evangelização quando pessoas não se convertem. Você falha se você não anunciar o Evangelho fielmente. Como podemos concluir a mensagem da noite? Abra comigo em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Vamos ler juntos? Romanos 1, 16 e 17. Todos juntos? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Paulo diz: nós precisamos gravar isso. Eu inclusive separei 2 imagens aqui para ilustrar esse último ponto. Já vou pedir que o Maurício projete essas imagens. Qual é o poder de Deus para salvar pessoas? Qual é o poder que salva pessoas? É o seu testemunho? São as suas boas obras? São os seus argumentos? É a sua força? A sua capacidade de comunicação? São os resultados? Nada disso salva. Qual é o poder que salva pecadores? O Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, porque ele, o Evangelho, é o poder de Deus. Se nós não entendermos isso, Maurício, pode projetar a primeira imagem. Evangelização vai parecer com isso. Todos conseguem ver qual imagem está projetada ali? Quem sabe qual é a referência aí? Sandra sabe, ela já usou uma imagem parecida. O mito de Atlas, aquele personagem da mitologia grega que tinha o árduo trabalho de carregar o mundo nas costas. Tem pessoas que não evangelizam porque se sentem assim. Eu tenho que fazer, eu tenho que realizar, eu tenho que garantir. Você não faz nada. O poder não vem de você. Deus pode usar e quer usar o seu testemunho, as suas boas obras, todo o seu raciocínio, todo o seu estudo,
toda a sua comunicação. Mas se você colocar a sua confiança em você, a evangelização inevitavelmente vai se tornar isso. E você vai parar de evangelizar. Mas qual é o poder que salva? É o Evangelho, o poder de Deus. Então a evangelização pode deixar de parecer com isso e pode se tornar isso. O mundo é grande demais para que você o carregue nos seus ombros. Mas nas mãos do Senhor, Ele pode fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser, como Ele quiser, por meio de quem Ele quiser. Confie no Evangelho. Confie no poder do Evangelho. Confie que Deus tem o mundo em suas mãos. Ele é soberano. É Ele quem salva. A minha pergunta final para você hoje é: você confia no poder do Evangelho? Você confia no poder do Evangelho? Você confia no poder do Evangelho? Agora você está disposto a ser usado por Deus e pelo seu poder para anunciar o Evangelho? Se você estiver, então, vamos orar.